Amém, irmãos. Filipenses, capítulo 2, no versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo, e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Amém. Podeis assentar. Nessa noite eu quero trazer para vocês, já que vocês são igreja, quem aqui é igreja? Glória a Deus. Amém. Então, já que vocês são igreja, eu quero trazer uma palavra para vocês, uma palavra para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Considerando que vocês são povo de Deus, considerando que vocês já reconhecem Jesus como Senhor da vida de vocês, que vocês já reconhecem Jesus como Salvador de vocês, então eu quero trazer para vocês uma palavra de encorajamento para que vocês possam crescer, amadurecer, desenvolver nessa fé em Cristo. Porque se você olhar bem, aleluia, muitas vezes a gente traz para vocês uma palavra de evangelismo, mas vocês precisam de um alimento mais forte. Aleluia! Aleluia! Vocês precisam de um alimento que traga para vocês um encorajamento, porque muitos de vocês já estão no final do tratamento de vocês, vão encarar o mundo lá fora de novo. Vocês vão encontrar mais uma vez a vida de vocês lá fora, e vocês precisam de uma palavra para guardar no coração de vocês. Quando vocês chegarem lá fora, como que vocês vão viver? Porque aqui, eu sei que vocês estão vivendo em grupo, eu sei que com certeza vivendo muito perto de pessoas que não são a família de vocês natural, vocês têm muitas vezes conflitos, vocês têm muitas vezes dificuldades no relacionamento. É claro que isso é natural que aconteça. É claro que é natural que pessoas que foram tiradas da sua casa e foram colocadas num lugar que vocês não têm a privacidade que vocês tinham na casa de vocês, que vocês não têm o espaço físico individual de vocês. Mas mesmo assim vocês estão vivendo, estão aprendendo a palavra, estão desenvolvendo a fé, reconheceram Jesus na vida de vocês. Mas vamos subir um pouquinho esse patamar aqui. Aquilo que vocês já têm de Jesus e vão... Sabe, eu faço academia, eu e Moreno, nós fazemos academia e sofremos, né, Moreno? Nós sofremos, nós fazemos crossfit lá, que a gente fala que é funcional. Mas o nosso treinador lá, quando ele olha um peso, e ele fala assim, você está pegando isso aí? Pega mais 5 quilos, bota mais 10 quilos. E a gente, cada vez, a gente vai desenvolvendo um pouquinho mais. A gente começou com uma barra de 10 quilos, daqui a pouco com 15, 20, 30. Daqui a pouco, quando a gente vê, está levantando 100 quilos. Na fé de vocês também tem que ter esse desenvolvimento. Vocês começaram pegando um peso leve. Então vamos subir um pouquinho mais e vamos pegar um pouco mais de peso nessa noite. Aleluia! Paulo começa dizendo assim para a igreja. Vocês têm desenvolvido a palavra, têm ouvido a palavra. Ele começa no versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tenham o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, ele começa dizendo para aquela igreja,
Vocês precisam ter uma unidade. Nós viemos estar aqui nessa noite com vocês para trazer para vocês uma unidade. Nós não somos de uma mesma igreja, nós não somos do mesmo lugar, não congregamos no mesmo lugar, mas a gente tem um objetivo aqui: ser igual a Jesus. E Paulo estava dizendo aqui para os seus discípulos, estava dizendo para a igreja em Filipos: tenhais o mesmo sentimento, no versículo 5, de sorte que hais o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Uma coisa importante que ele começa a colocar aqui para que essa comunhão cresça e para que a gente desenvolva essa fé em Jesus, é que a gente olhe para Jesus, que é Deus, que foi gerado do Pai antes que o mundo existisse, que estava sentado no trono junto com o Pai, mas que quando o Pai disse, desce lá na terra e se torna um humano, ele não questionou, mas ele aceitou se humilhar e assumir a forma de servo. Todo mundo sabe aqui onde Jesus nasceu. Jesus, que estava no trono celestial junto com o Pai, tendo anjos, milhares e milhões de anjos o adorando. Ele veio nascer em Belém da Judéia. Essa história você ouve no Natal. A sua família não era uma família rica. Foram obrigados a viajar para fazer um censo. E chegaram ali e não encontraram uma vaga numa pousada que sequer. Maria prestes a parir Jesus. E foi dito para ela, vai para o curral. Manjedoura é uma palavra muito bonitinha. Para dizer assim, vai lá onde guarda os cavalos, vai lá onde guarda os bois, vai lá para o curral. Lá tem o coxo. Manjedoura é coxo. Forra de palha. E foi ali que o menino Jesus nasceu. E Paulo está dizendo, tenha o mesmo sentimento de Jesus de se humilhar. Tenha o mesmo sentimento de Jesus de se tornar aquele que estava por cima, mas que veio estar abaixo. Ele estava dizendo aqui, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Como que Jesus viveu? Jesus viveu como uma pessoa rica? Não. Jesus teve que trabalhar de carpinteiro junto com o pai dele. Jesus teve que viver junto com pescadores. Jesus teve que viver com pessoas simples. Quantas vezes chegaram para Jesus e olharam e falaram assim, esse aqui, filho de José o carpinteiro, esse aqui que anda no meio dos galileus, esse aqui que anda no meio do povo lá da periferia do império. Lucas 2,7 diz assim, então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Jesus não tinha enxoval, Jesus não tinha roupa, Jesus não tinha berço, Jesus não tinha teto, Jesus não tinha nada. Se esvaziou da sua glória. Jesus não viveu com privilégios. Isaías 53, no versículo 2 diz assim, meu servo cresceu em sua presença, tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência. Nada que nos atraísse. Foi desprezado, rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Quem olhava para Jesus, olhava um homem simples, de uma família simples, vivendo uma vida simples. Mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você já parou para pensar que você, eu, nós, muitas vezes nós não queremos ser humildes, muitas vezes nós não queremos nos submeter ao aprendizado de Deus. Jesus sendo Deus, ele se humilhou em obediência ao Pai. E Paulo está dizendo aqui para eles, aqui, olha, você precisa ter no relacionamento com o seu irmão, você precisa ter no relacionamento com aquela pessoa que está do seu lado, a mesma experiência de Jesus. De não se considerar superior a ninguém, de não se considerar melhor do que ninguém. Porque Jesus, sendo Deus, se esvaziou e lavou os pés aos discípulos. Pedro, quando olhou aquilo, achou a coisa mais estranha do mundo. Ele olhou e falou assim, mas mestre, como assim? São os escravos que lavam os pés quando a pessoa chegava numa casa?
Porque naquela época se usava sandália, não se usava sapato, a pessoa chegava com os pés sujos. Aí para entrar na casa sempre tinha um escravo com uma bacia e vinha e lavava o pé. Aquilo era um sinal de honra. Mas Jesus chegou, mandou os discípulos se posicionarem à mesa. E ele pegou, tirou as sandálias deles e lavou os pés deles. E Pedro falou assim: de maneira nenhuma, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai lavar meus pés. E Jesus disse para ele assim: se você não permitir que eu faça isso, de maneira nenhuma você tem parte comigo. E aí Pedro diz assim para ele: então, Senhor, dá banho logo inteiro que eu quero ter parte contigo. E Jesus diz para Pedro assim: não, todo o resto já está limpo pela palavra que eu tenho dito para vocês. Agora, o interessante é que essa humilhação de Jesus, ela foi até a cruz. Essa humilhação de Jesus, ela teve um fim. Porque chegou o momento da cruz, Jesus se humilhou, dando a vida por nós. Mas aí o que segue nessa história, no versículo 9, é: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse Jesus que as pessoas viram andar nessa terra, esse Jesus que não foi reconhecido pelas pessoas como sendo o Deus encarnado, esse Jesus que não andou nesse mundo como alguém que buscou glória para si, mas deu glória ao Pai, esse Jesus que ao mesmo tempo falava com príncipes, falava com autoridades, ao mesmo tempo ia na casa da viúva, ia na casa da mulher samaritana, ia na casa de pecadores. Esse mesmo Jesus que estava no meio das pessoas mais simples do povo, que escolheu para andar com ele, não os mais sábios, não os mais preparados, mas escolheu para estar junto com ele 12 pessoas simples. Esse Jesus viveu e morreu para nos salvar. Morreu na cruz para dar a vida por nós. Mas quando isso acontece, Deus o exalta sobremaneira. Hebreus 2,10 diz assim: Deus, por quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória, e era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus ele se tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Então isso foi tudo um propósito de Deus, porque Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias. Muitas vezes Jesus falava com pessoas como Nicodemos, e Jesus chegou para Nicodemos e falou o quê? Nicodemos, importa que você nasça de novo. Nicodemos, sendo um mestre da lei, ele olhou para Jesus e falou assim: mas mestre, como que pode? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não cabe, não tem como. E Jesus falou para ele assim: se você, sendo um mestre, não entende de coisas naturais, como que você vai entender das coisas espirituais? Mas vocês têm uma coisa muito importante: o Espírito Santo de Deus está aqui. Glória a Deus. E Deus está trabalhando no coração de vocês para que vocês entendam coisas espirituais. Aleluia, Jesus. Que vocês precisam ser iguais a Jesus. Precisam ter a humildade de Jesus. Precisam ter a simplicidade de Jesus. Precisam ter o coração de Jesus obediente ao Pai. Porque Jesus se tornou, como diz aqui em Hebreus, um modelo perfeito do sofrimento. Tornou-se um modelo perfeito naquilo que Deus queria como obediência. Sabe como é que vocês vão vencer o mundo? Sendo obedientes a Deus. Vocês vão vencer o mundo submetendo as vontades de vocês às vontades de Deus, colocando a vontade de Deus como o topo, como o máximo, como o objetivo de vida. Vai errar? Vai tropeçar muitas vezes, mas o foco é a vontade de Deus. Aleluia. O foco é estar segundo a vontade de Deus. É aí que está o foco. E Jesus, em momento algum, perdeu o foco. Pecar é errar o alvo. E Jesus jamais errou o alvo, porque Jesus ficou fitado o tempo todo no objetivo de Deus. Porque Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que interessante. Jesus foi humilhado nessa terra, mas quando ele venceu a morte e ele foi elevado aos céus, ele foi recebido na glória pelo Pai e adorado pelos anjos. Glória a Deus. Ele foi adorado nos céus. Ele recebeu de volta a glória que ele tinha. E agora,
Ele não será apenas adorado no céu, mas será adorado na terra, será adorado no céu, será adorado até debaixo da terra, porque quando ele morreu, ele desceu até a sepultura, e até aqueles que estavam em prisões, nas cadeias das almas, tiveram que reconhecer que ele era vitorioso. Ele desceu até o inferno e proclamou que era vencedor. E tomou os seus e os levou ao céu para estar com o Pai. Até ali, eles estavam separados, esperando que o Cristo viesse, mas o Cristo veio. E quando o Cristo veio, ele disse: eu venci a morte, eu venci o inferno, vocês são meus, e os levou consigo. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, porque o Espírito Santo desceu. Aleluia, Jesus. Esse Jesus, que Apocalipse 11:15 diz assim: o sétimo anjo tocou sua trombeta e fortes vozes gritaram no céu: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de nosso Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: nós te agradecemos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és e que eras, pois agora assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Aleluia. Quando isso aqui acontecer, irmãos, quero que você esteja lá. Eu quero estar lá. Essa cena vai acontecer no céu. No dia que tudo acabar, Jesus arrebatar a igreja, vencer o anticristo, vencer o mundo, e que Cristo vencer e colocar o diabo debaixo dos seus pés. Os anjos vão dizer assim: o reino de Deus agora pertence ao nosso Senhor. O reino de Deus agora é de nosso Cristo, e por isso nós nos adoramos e prostramos, porque Ele é vencedor para sempre. Se você for humilhado com Cristo hoje, você será exaltado com Ele também lá na glória. Aleluia. Porque os humilhados serão exaltados. Aleluia. Glória a Deus. Você vai sofrer nessa vida. Não quero te enganar, não. O dia que você botar o pé lá fora, você vai continuar sendo tentado. Você vai continuar passando lutas. Você vai continuar passando dificuldades. Você vai continuar tendo que vencer a carne. Você vai ter que continuar vencendo aquilo que para você hoje é difícil. Vai continuar sendo difícil. Eu não quero te enganar. Mas você precisa ter o mesmo Espírito de Jesus. De se submeter à vontade de Deus. De se submeter ao desejo do coração de Deus. Porque Cristo deve reinar hoje em nós. Aleluia. Cristo vai reinar sobre tudo e todos. Quando Ele vencer a morte. Quando Ele vencer Satanás definitivamente. Mas hoje, agora, Ele reina dentro do seu coração, Ele reina dentro do meu coração. Aleluia. Então Ele precisa prevalecer, Ele precisa ser muito mais do que apenas Salvador, Ele precisa ser Senhor. Precisa ser Senhor das suas vontades, precisa ser Senhor dos seus desejos. A salvação é um ato contínuo, a salvação é um ato permanente. Nós fomos salvos na cruz. Quem crê que foi salvo na cruz? Amém. Você está sendo salvo hoje. É um dia de cada vez. É um dia que você venceu o desejo da carne. É um dia que você venceu a vontade de usar droga. É um dia que você venceu a vontade de beber. É um dia que você venceu a vontade de repente consultar uma pornografia. É um dia que você venceu de repente um desejo de fazer algo que não agrada a Deus. É um dia que você venceu a vontade de falar um palavrão. E de repente ontem você bateu o martelo no dedo e xingou. E hoje talvez você vai dar glória a Deus. Melhorou, né? Ou às vezes não vai falar nada, né? Vai engolir, mas não vai xingar. Porque melhorou. Porque você vai falar assim: peraí, o Espírito Santo que está dentro de mim me capacita a ser alguém melhor hoje. Aleluia, Jesus. Então você vai ser salvo hoje. E vai ser mais amanhã. E vai ser mais depois de amanhã. E vai ser mais daqui a uma semana. Porque você foi salvo na cruz, você está sendo salvo hoje e vai ser definitivamente salvo quando Cristo vier ou quando você for para Ele. Essa salvação está acontecendo. Porque no versículo 13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. É Ele que te dá força. Não pensa que você vai vencer sozinho, não. Não pensa que você vai vencer porque você é o bom, porque agora você tem o conhecimento. Você vai pedir misericórdia a Deus todo dia. Você vai pedir a graça de Deus todo dia. Você vai pedir todo dia, na hora que você levantar: Espírito Santo, me ajuda a vencer. Espírito Santo, me ajuda a não ser submisso à vontade da carne, mas que o meu espírito se fortaleça de tal maneira. Glória a Deus. E o Espírito Santo vem Aleluia. e te fortalece. E te faz vencer mais um dia. E chega no fim do dia e você diz: venci mais um dia.
E amanhã, mais uma vez, o Espírito Santo vai chegar e você vai dizer: Espírito Santo, obrigado por ontem, mas eu preciso vencer hoje. Aleluia. E é um dia Glória por a teu dia. nome, Jesus. E é o Espírito Santo que realiza, porque Deus é o mesmo que opera em vós, tanto o querer como efetuar segundo a sua vontade. Você vai vencer. Eu quero trazer para você essa palavra hoje. Você vai vencer. Você já está vencendo. Obrigado, Jesus. Você vai ser vitorioso. Você já está sendo Glória a vitorioso. teu nome, Jesus. Essa vitória que Louvado vence seja o Pai mundo lindo, Pai. Obrigado, Jesus. é a nossa fé em Jesus. Aleluia. Obrigado. Fazei todas as coisas sem murmurar nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Aleluia. Aqui dá para vocês verem o céu. Se você sair ali fora agora, não vou mandar ninguém levantar daqui agora para olhar o céu, senão você vai perder o fio da meada. Mas você está num lugar que as únicas luzes que nós temos, olhando para o céu, são as estrelas. E a lua, né? A lua, ela só brilha porque ela resplandece a luz do sol. E a lua é o astro mais resplandecente que nós temos à noite, não é isso? Agora a gente está numa fase meio de lua cheia. E se você olhar agora a lua, ela vai estar lá linda e resplandecente. Mas a lua não tem luz própria. É o sol que bate nela e reflete. Vocês são a luz do mundo, porque vocês refletem a luz de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Vocês vão ser a luz do mundo. Vocês vão olhar para Jesus de uma tal maneira que a glória de Jesus vai bater em vocês e vai resplandecer. Aleluia. Porque da mesma forma que nós estamos de noite e não conseguimos ver o sol. Fixa isso na sua mente. Nós estamos de noite. Nós estamos nas trevas. A gente não consegue ver o sol. Mas a lua está lá, olhando para o sol e resplandecendo para nós que não enxergamos o sol. A luz do sol não é a luz da lua. É a luz do sol que é refletida pela lua. E Jesus está dizendo para vocês assim: sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como astros no mundo. Vocês são a luz do mundo. Vocês vão sair daqui e serão sal da terra, luz do mundo. Serão o espelho que outras pessoas vão ver de superação. Quando vocês chegarem lá e vocês encontrarem as pessoas que estão vivendo aquilo que vocês viveram quando vieram para cá, vai dizer assim: eu venci, você pode vencer. Eu superei, você pode superar. Eu passei por essa dificuldade na minha vida, mas Cristo me iluminou. E hoje eu posso repartir com você um pouco dessa luz que eu recebi. Eu posso repartir com você um pouco dessa luz que Cristo me deu. Mas eu quero dizer para você, você também pode, a partir desse momento, olhar para essa luz e encontrar essa luz que é Jesus. Ele estava dizendo que sejais irrepreensíveis no mundo, para que as pessoas possam olhar para vocês e ver Cristo em vocês. Aleluia. Faz uma análise no seu coração e vê se você já consegue olhar um pouquinho e ver Jesus em você. Será que você já consegue ver um pouquinho de Jesus na pessoa que está do seu lado? Talvez você não vai conseguir ver o brilho do sol. Não dá. Mas uma luzinha de lua. Quem caminha em lugar que não tem iluminação, mas vê uma lua cheia, já ajuda a caminhar de noite, não ajuda? É o suficiente para ajudar o outro a caminhar. Essa luz, ela é suficiente para ajudar outros a acharem um caminho. Que você seja essa luz. E ele continua dizendo: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Sabe o que nós queremos? Nós quatro estamos aqui hoje, tem outros irmãos que vêm aqui, mas eu posso falar por nós quatro. Eu não quero dinheiro, eu não quero fama, eu não quero glória. Nem preciso que eu chegue no fim da palavra e alguém dê um tapinha no ombro e fale assim: pastor, essa palavra tocou meu coração. É claro que a gente fica feliz quando isso acontece. Mas eu quero ver você, como Paulo estava dizendo aqui, no último dia, firme no Senhor. Aleluia. Paulo estava dizendo aqui para eles assim: olha, eu quero que no último dia eu não tenha feito esse trabalho em vão. Eu não quero que no último dia isso tudo que vocês estão vivendo aqui seja em vão. Eu quero que no último dia você possa se encontrar comigo lá no céu e falar assim: eu tive com você lá em cima na missão Amor e Fé. Tive lá com os irmãos que iam lá toda sexta-feira. Teve outros irmãos que vinham outro dia. Mas eu tive com vocês lá. E aquela palavra me encorajou a prosseguir. Às vezes talvez não a palavra do púlpito, mas a palavra às vezes que a gente chega aqui na hora que tem um momentinho de conversa e que de repente o Moreno, o Nilson, né, ou o Tião, ou eu, dou uma palavrinha com vocês nos intervalos da reunião e às vezes isso vai te encorajar a prosseguir. E Paulo estava dizendo assim: olha, eu quero que você no último dia,
ainda que eu tenha que dar a minha vida como sacrifício e serviço pela vossa fé, me alegro, me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Eu quero dizer para você nessa noite, nessa breve palavra que nós vamos trazer para você nessa noite, o desejo do meu coração, que cada um de vocês guarde isso no coração de vocês. Aleluia. E que o Espírito Santo complete a obra. Hoje, parece que o nosso culto hoje está mais leve, parece que a gente está mais devagar. Aleluia. Mas eu sinto que está uma coisa gostosa, que é Jesus falando, sussurrando no seu ouvido nessa noite. Glória a Deus, Jesus. Obrigado. E por isso eu quero orar. Se coloca de pé. Tem dias que a gente chega aqui e parece que há um furacão acontecendo. Hoje não é esse dia. Hoje Jesus quer soprar no seu ouvido. Hoje Jesus quer trazer para você um vento suave. Glória a Deus. Senhor, que essa palavra venha como um vento suave. Em nome de Jesus, Senhor estava nesse. Ó Deus, e que cada um possa ter essa percepção de que precisa aprender mais de Ti, que precisa ouvir mais de Ti, que precisa aprender mais do Senhor e que precisa aprender como o Senhor foi humilde e dar a vida por nós. E da mesma forma, Senhor, nós precisamos aprender, ó Deus, a viver segundo a Tua palavra e segundo o Seu querer. É o Senhor que realiza em nós tanto querer como realizar, Pai. Essa vontade, Deus, de Te agradar, ela vem do Senhor, é o Teu Espírito incomodando o nosso coração. Mas ao mesmo tempo, Deus, essa palavra, ela vem trazer sobre nós a consciência de que o Teu Espírito age. Mas nós precisamos cooperar com o Teu Espírito. Sim, Jesus. Nós precisamos cooperar, ó Deus. Então fala no ouvido de cada um nessa noite. Ô, Espírito Santo. Senhor, fala através da sua voz, fala através de sonhos, fala através de revelações, fala através de visões. Deus, completa a obra quando esse Teu Filho, Deus, abrir a Tua palavra e fala com Ele, Senhor. Aleluia. De maneira, Deus, que Ele vença cada dia, Senhor. Ô, Jesus. Que cada fim de dia possa ser um momento de Te glorificar e dizer, eu consegui vencer mais um dia. É verdade. Que cada manhã seja um momento, Deus, de chegar diante dele, diante do Senhor e falar, Senhor, me fortalece para mais um dia. Maravilha. E que nós possamos Deus. dia após dia, semana após semana, ano após ano, até a vinda de Cristo, estar prontos e preparados para se encontrar Glória contigo. a Deus. É o que oramos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Glórias a Deus.